Bom dia, né? Começando a aula de hoje sobre canais de distribuição. Então, nas aulas passadas, a gente viu que a parte que a logística, ela não é apenas transporte. Ela envolve todas aquelas atividades que nós vimos. As atividades-chave e as atividades de suporte. Aí, quando a gente fala de canais de distribuição, vocês imaginam o que seriam esses canais? Tem alguma noção? Primeiro, professor, como expor todo esse processo. Havia, né, o caminho, digamos assim, que é utilizado para fazer com que essa produção chegue, certo? Então, quando a gente fala de canais de distribuição, a gente observa que aqui no meio nós temos a empresa, certo? Aqui no lado nós temos o lado do fornecedor e aqui do lado nós temos o lado do cliente. Então, a mercadoria ela tem que sair do fornecedor, chegar na empresa para que ela fabrique e depois chegue ao cliente final. Então, se eu tenho aqui o produtor de leite, eu sempre gosto de usar esse exemplo que é mais fácil, né? Eu tenho aqui o produtor de leite, ele envia o leite, eu fabrico o meu queijo e eu entrego o meu queijo ao cliente. Esse lado de cá de enviar a matéria-prima para a produção, ela é chamada de inbound logistics, só para ficar bonito o nome. Mas basicamente é a logística de suprimento, tá? É um termo mais técnico. Então é o processo de abastecer a manufatura com matéria-prima e componentes. Então esse processo de abastecimento é chamado de logística de suprimento, tá? Do outro lado, esse caminho daqui, né, para cá, nessa seta de cá, ele é chamado de outbound logistics. Out é fora, né? Então é a parte de distribuição. E é o segmento da logística que desloca o produto acabado, tá? Da manufatura até o consumidor final. Então, aquele produto que foi produzido aqui, fabricado aqui, o queijo foi fabricado, agora ele vai chegar ao cliente. E essa parte daqui, tá? É a parte da distribuição e é onde a gente vai ver os canais de distribuição, como é que eles atuam. Tá? Aí, essa parte da distribuição, né, ela pode ser analisada por meio de duas perspectivas. A primeira perspectiva é a da logística, dos especialistas de logística, e a outra perspectiva, já adiantando vocês, é da perspectiva do marketing. Então, o especialista de logística, ele vai estar preocupado nessa transferência em processos operacionais, né? Na transferência do produto do ponto de fabricação até o ponto em que a mercadoria é entregue ao consumidor. Essa é a preocupação da logística. Então, ele vai estar preocupado o quê? Eu preciso de um depósito, eu preciso de veículos, eu preciso meus níveis de estoque, como é que estão? Eu tenho mercadoria para entregar? Não tenho? Os equipamentos de carga para carregar esses materiais, tá? Tanto para carregar quanto para descarregar. Então, a logística, nesse processo de distribuição, ela se preocupa com essas questões mais operacionais, de fazer o produto ser entregue ao consumidor final. Já a outra perspectiva, que é a perspectiva do marketing, ele está preocupado com a comercialização. Como é que eu vou comercializar isso? Né? Como é que eu vou fazer isso chegar, não em termos de transporte, de veículos e tudo mais, mas em termos do canal de distribuição que eu vou utilizar. O que é mais rentável? O que é que vai ser melhor para o meu consumidor? Será que é melhor eu utilizar um varejista? Será que é melhor eu vender diretamente ao consumidor? Será que é melhor eu utilizar algum representante comercial? Qual é a melhor forma de fazer essa comercialização do produto?
tá? Então, tanto a logística quanto o marketing, eles vão atuar fortemente, digamos assim, nessa etapa de definição de qual canal de distribuição vai ser utilizado. Então, resumindo, o canal de distribuição vai envolver um conjunto de organizações, ou seja, um varejista, um atacadista, um varejista, um representante, um distribuidor. Então, são esse conjunto de organizações envolvidas no processo de tornar o produto ou serviço disponível para o consumo. Porque uma coisa é você produzir, aí outra coisa é você conseguir vender, né? Outra coisa é você, meu Deus, e agora? Cadê meus clientes? Cadê meus consumidores? Onde é que eles estão? Quem quer comprar de mim? Você quer começar a vender brigadeiro. Aí você faz teu brigadeiro aqui. Aí você faz, meu Deus, quem vai comprar de mim? Como é que eu vou fazer isso? Não, vou levar para a universidade vender diretamente. Não, tem um menino que estuda da noite e eu faço de manhã, entregar ele e à noite ele vende para os alunos da noite, porque à noite eu não vou. Então já usei um canal de distribuição da venda dos meus brigadeiros, por exemplo, tá? E aí a gente pode dizer que existe um paralelismo, tá? Entre canais de distribuição, os meios, né, as vias, e a distribuição em si. Então, aqui desse lado daqui de distribuição física, a gente vai ter, por exemplo, os depósitos da empresa, depósito do centro de distribuição, depósito da fábrica, depósito do centro de distribuição, depósito do varejista. E paralelo a isso, nós temos o canal, a via, o meio, né, de escoar, digamos assim, todos esses produtos. Então, como exemplo aqui, né, a gente tem o fabricante que envia para o atacadista e no final um varejista até chegar aqui ao consumidor final. Tá? Então, a gente vai ver agora mais detalhadamente a parte de canais de distribuição, que é o que interessa para a gente. Tá? Então, a gente tem a distribuição física? Tem. Mas o meio que a gente utiliza para fazer essa distribuição vai ser justamente o canal. Tá? E aí a gente se pergunta, tá, e como é que o canal de distribuição é definido? Eu tenho lá minha fábrica, até em Alagoa Grande, cadê, Manassés? Tem a fábrica lá de queijo, né? É Irani, né? Que faz queijo. Já ouviu falar? Eu já. Ele produz queijos, né? E aí, eu sei que ele tem uma... Já é na saída de Alagoa Grande. Ele tem uma... é tipo um restaurantezinho, um bar que ele tem. E fica uma lojinha também que vende esses queijos dele, né? Para o consumidor. Então, no caso aí, ele é um produtor, né? E ele mesmo, digamos assim, também é o varejista. Ele tem a lojinha que vende, né? E quem quiser, vai lá comprar. Mas como é que ele resolveu fazer esse canal de distribuição? Será que essa queijeira, né, dele não vai crescer ao ponto de daqui a pouco ele está dizendo assim, vou começar a vender para os supermercados da região o meu queijo? Será que tem mercado para isso? Será que tem consumo para isso? Será que tem demanda, né? Ou daqui a pouco, vou vender para as outras cidades também, vou mandar para João Pessoa, para Guarabira, para a Bananeira, né? E aí já é um outro canal. E às vezes vai crescendo, crescendo, você já está vendendo no atacado também, precisando de um atacadista para fazer a intermediação desse processo, né? Mas como é que isso é definido? A definição, ela é feita em função da estratégia adotada pela empresa, tá? Então, eu não sei se no curso de vocês estudam algo relacionado à estratégia, né, das empresas. Mas a estratégia que eu posso dizer é algo que vai definir o caminho que a empresa quer seguir, a direção que ela vai seguir, né? Então, ela realiza um planejamento estratégico e no básico em termos de estratégia, ela vai realizar um planejamento estratégico
onde ela vai definir a missão, a visão, os objetivos dela e estabelecer a sua estratégia, tá? Então, com base nessa estratégia, eu vou adotar uma estratégia de qualidade. Então, o meu queijo tem que ser de qualidade superior. Então, todos os canais que eu for utilizar, meus fornecedores, meu atacadista, meu varejista, todos eles têm que prezar muito pela qualidade para fazer com que essa minha estratégia que eu adotei dentro da minha empresa seja mantida. Não adianta de nada eu produzir meu queijo com um rigor de qualidade alto, dentro dos padrões de especificação, dentro dos padrões, todas as normas ISO, né, de qualidade, todas mantidas, se quando chegar na hora do varejista, ele não utiliza essa mesma lógica. Então, você tem que escolher teu varejista que faça a tua estratégia funcionar, tá? Então, elas, as atividades, né, logísticas, elas vão ser definidas a partir da estrutura planejada para os canais de distribuição. Então, você pensa, você tem uma estratégia e você vê qual é a maneira melhor dessa tua estratégia ela realmente conseguir ser implementada por todos os elos da cadeia. E no caso aqui a gente está falando da distribuição, então dos canais de distribuição, tá? E aí você tem que ver, se você adota uma estratégia de custo, por exemplo, então tem que ver qual vai ser aquele canal de distribuição que vai ser menos custoso para você. Se você quer oferecer um queijo barato, né? Qual vai ser a estratégia, qual vai ser o teu canal de distribuição que vai te permitir utilizar menos, reduzir teus custos e fornecer um preço mais acessível. Porque tudo que você faz vai aumentando os custos, né? A depender aí do teu canal, dos teus processos produtivos, de quem você tem como fornecedor, tudo isso vai onerando o processo. E isso vai sendo, obviamente, repassado para o consumidor final, tá? Então, quando for pensar, né, em definir o canal de distribuição, tem que ter em mente qual é a estratégia da tua empresa, tá? E aí a gente vem aqui na parte de tipos, né, e funções de canais de distribuição. E temos alguns questionamentos, né? Por que aqui existem intermediários no processo de comercialização de produtos? Por que aqui eu simplesmente não produzo e eu mesmo entrego meu produto? Eu tenho que ter um intermediário, ter uma outra empresa que faz esse processo, né? Porque, por outro lado, os grandes varejistas, eles não fabricam eles mesmos os produtos que comercializam. Por exemplo, um supermercado, um varejista, por que aquele mesmo não produz todos os produtos? É inviável, né, minha gente? Então, recursos financeiros é inviável. Imagina um supermercado, ele mesmo produzindo todos os produtos alimentos. Não tem condição, tá? Às vezes, quando é uma loja de roupa, um fabricante, você consegue ainda ser, mas ainda assim é muito difícil, tá? É difícil. Então, você consegue ter mais eficiência na colocação dos produtos no mercado, porque cada empresinha dessa vai estar atuando na sua core competence. Ou seja, naquilo que, na sua competência essencial, naquilo que ela sabe fazer de melhor. O que eu sei fazer de melhor é produzir. O que eu sei fazer de melhor é expor, digamos assim, o varejista está ali expondo, né, os produtos, tá? Ou o atacadista, o que eu sei fazer de melhor é naquele montante e lidar com o varejista. Porque o varejista, ele termina lidando com o consumidor final e é muito diverso, né? Cada pessoa é um mundo. Então, a venda de roupa, imagina, cada tipo de mulher, né? Cada tipo de mulher que vai lá comprar uma roupa é um mundo, é uma cabeça, é um corpo, é um estilo, é um psicológico que está afetado, o outro tá lá em cima. Enfim, uma infinidade de questões.
Mas já um varejista que compra de um atacadista já tem uma diversidade, digamos assim, menor, né? De desejos, de questões, né, envolvidas. Então, é por isso que, então, que a gente precisa dos intermediários, tá? A gente não tem condição, a empresa, né, não tem condição, principalmente quando ela vai crescendo muito, de fazer ela própria todo esse processo. Ela precisa estabelecer aquilo que é prioridade para ela e ali ela consegue se dedicar. Então, não importa o que aconteça no ambiente, ela consegue se manter fazendo aquilo muito bem feito. Tá? Então, é por isso que a gente precisa aí dos intermediários. Imagine numa pandemia que a gente teve, né? Então, um varejista vai estar preocupado só com questões de varejo, né? As questões de produção ele já não se preocupa tanto. Claro que ele está preocupado com o abastecimento, né, do supermercado. Mas quem vai se preocupar com essas questões principais de produção é o produtor, é o fabricante, né? Então cada um fica focado, centrado naquilo que é de mais importante para o seu negócio. E aí a gente se questiona, será que sempre foi assim, né? E é quando entra uma questão aqui da evolução nas formas de distribuição, tá? Em termos, né, de evolução, a gente tem aqui que as formas como as empresas se estruturaram, né, em termos de canais de distribuição, elas se alteraram, tá, ao longo dos anos. Então, digamos aqui, um ambiente cada vez mais competitivo, uma atenção focada no consumidor final, busca crescente por tecnologia, uma diversificação da demanda, distribuição física mais ágil e mais confiável. Então, tudo isso vai influenciar na escolha do canal de distribuição, né? Porque vai ter consumidor que vai prezar por agilidade. Vai ter consumidor que vai dizer e vai pagar mais caro para receber logo a mercadoria. Então escolhe aí um canal que seja rápido, né? Mesmo que seja mais caro. E vai ter consumidor que vai dizer, não, eu pago mais barato, mas eu espero mais um pouquinho, né? E aí vem questões tecnológicas que impulsionam as empresas e a concorrência fica mais acirrada e você tem que se sobressair com relação ao teu concorrente e por aí vai. Então, o canal de distribuição, né, ele começa a ser visto como tendo também uma natureza estratégica. Tá? Ele não é pensado só a produzir, vou entregar e tchau. Não. Canal de distribuição, a depender do canal que eu vou utilizar, ele vai me conferir uma vantagem estratégica. Tá? É igual a logística, que antes era sinônimo, porque isso aqui está dentro da logística, né? Então ela acompanha, tá? É uma partezinha da logística, né? Mas quando a gente falou da logística de maneira mais geral, sem estar aqui nesse micro que a gente está falando agora, a gente viu também que a logística ela começou a ser dada uma visão estratégica. Então, não bastava você entregar e de qualquer jeito o produto, não sabe se está com qualidade, se foi no tempo certo, no local adequado, não. Aí depois, viu, logística é estratégia. Então, o produto ele tem que ser entregue com qualidade, no tempo certo, no local certo, né? Disponibilizando as informações. Então, foi dado um olhar estratégico para a logística. E canais de distribuição segue também essa lógica. Vamos dar um olhar estratégico para isso. E de que maneira? Por exemplo, é possível utilizar canais para criar barreiras à entrada de concorrentes? Como assim? Você atua num determinado mercado. Vamos voltar lá o exemplo do queijo de Irani, lá em Alagoa Grande. Digamos que ele queira começar a vender o queijo dele para os supermercados da cidade. Aí, o supermercado das cidades
já tem um fornecedor, digamos assim, de queijo lá, que diz, não, se você começar a distribuir o queijo dele, eu retiro o meu daqui. Fique só com ele. Então, o canal de distribuição é uma forma de criar uma barreira para a entrada de novos concorrentes. Se você tem um relacionamento muito estreito com o teu atacadista, com o teu varejista, às vezes você pode até requerer, digamos assim, exclusividade na distribuição dos produtos, como é um exemplo desse aqui que eu dei, certo? Então, veja como é estratégico. Aí, ou seja, aquele outro queijo, sei lá, queijo da vaca, ele continua reinando, digamos assim, naquele mercado, só tem o produto dele. Na cidade de Alagoa Grande, quem for no supermercado só compra aquele produto. Se quiser o queijo de Irandi, tem que ir lá na loja dele só comprar o queijo. Porque muitas vezes você está no supermercado, está fazendo ali a preço, você vai e compra, aproveita o que tem lá e já compra tudo, né? Certo? Então, o canal de distribuição, ele começou a ter esse cunho mais estratégico. Aí vamos para os objetivos, né? Então, quando você define um canal de distribuição, tem uma lista aqui enorme de objetivos. Então, garantir a disponibilidade do produto, é óbvio, né? Que você quer garantir a disponibilidade do produto. Então, a escolha do teu canal tem que ser muito bem feita para que o teu produto esteja disponível, né, da maior quantidade de pessoas, no preço mais acessível, com a qualidade mantida. Intensificar ao máximo o potencial de vendas, tá? Então, você fazer parcerias para a exposição do produto, demonstrações, promoções. Então, várias vezes eu já fui no supermercado e tem um pessoal fazendo demonstração do produto, até degustação, oferecendo um suco, né? Outro dia eu fui, estavam fazendo a distribuição de uns cookies naturais, assim, que era de morango com uma cobertura de chocolate. E aí coincidiu que na escola do meu filho pediam para levar um lanche tipo festa. Aí eu provei, menina, achei delicioso, apesar de ser caro. Mas achei tão gostoso que eu digo, estão pedindo esse lanche tipo festa, eu pelo menos coloco esse e é mais saudável, né? Porque era zero açúcar, não sei o que e tal. E tinha o chocolate, né? Então, quando você consegue intensificar o potencial de venda do produto no teu canal de distribuição, isso é muito positivo. Então, aquela empresa, não sei se era Vital, a marca do cookie, né, escolheu aquele supermercado que estava permitindo a promoção, a realização daquela ação de promoção ali dentro, né, de demonstração do produto, e conseguiu uma venda. Então eu comprei, mas outras pessoas podem ter comprado também, tá? Então é uma boa maneira de conseguir vender mais por meio de uma escolha adequada de canal de distribuição. Buscar a cooperação entre os participantes da cadeia, né? Então, em formas de acondicionamento, o tipo de embalagem que vai ser utilizada, garantir um nível de serviço pré-estabelecido pelos parceiros. Então, todos os parceiros da cadeia de suprimentos têm que ter um nível de serviço mínimo, né, acordado, pré-estabelecido. Garantir o fluxo de informação rápido, então aquela história, né? A informação ela tem que fluir ao longo de toda a cadeia e não é diferente com os canais de distribuição. Buscar de forma integrada e permanente redução de custos, atuando não isoladamente, mas analisando a cadeia de valor no seu todo. Então todo mundo quer reduzir custos, né, minha gente? Não tem para onde fugir. E olhar para o canal de distribuição também pode ser uma forma de estar reduzindo custos. Aqui é uma outra forma apenas de ilustrar, certo? Os canais. E aí a gente vem para os tipos de canais de distribuição, tá? Então, nesse tipo de canal de distribuição, que é o chamado dos canais verticais, no livro ele diz que
esse tipo de canal era como se fosse uma corrida de revezamento. No sentido de que a produção, o estoque, ele é passado de um canal para o outro, como se fosse um bastão. Toma, pega aqui teu bastão, agora toma o bastão, é teu, se vira. Né? Vai lá e se vira. Dá teus pulos, como se diz a história. Aqui era semelhante, tá? Então a produção era desse jeito. Funciona, digamos, desse jeito. Manufatura produz, tá aqui, ó, atacadista. Toma aqui teu estoque. A minha mercadoria eu produzi e fiz minha parte. O atacadista vem, toma varejista, agora é tua vez. E o atacadista ao consumidor final, certo? Então, esse tipo de canal é muito semelhante ao que acontecia na fase 1 da logística, onde os elos não se comunicavam, certo? E ninguém sabe o que o outro está fazendo. Então, o estoque ele funciona como se fosse um pulmão, onde vai tendo a mercadoria, que é o fôlego, né? O estoque é que é o fôlego desse pulmão. E vai passando de um para o outro. E aí, o varejista fica com a responsabilidade total de satisfazer as necessidades dos clientes. E, por outro lado, o consumidor, eles recebem informações técnicas incompletas. Por quê? Às vezes é algum produto, digamos assim, mais tecnológico. Aí você quer saber informações sobre funcionamento do produto e tudo mais. Então, o varejista, muitas vezes, ele não vai ter essa informação para fornecer. E aí, o consumidor fica com a informação incompleta. Aí, na outra turma, o pessoal dizendo, aí ele começa a mentir, a inventar um bocado de história, né? E o consumidor vai acreditando, gostando de ser enganado, né? Então, é isso que acontece, tá? Nessa situação. Então, quem está prejudicado? O consumidor final. Porque ele fica, às vezes, faltando, né, essas informações. Às vezes ele não tem a informação e termina que não compra o produto, não adquire o produto, porque se sente inseguro, não se sente totalmente confiável. Ou às vezes se deixa levar por aquela explicação, termina comprando e quando vai utilizar não era aquilo realmente que ele queria e se decepciona e não volta a comprar. E se não volta a comprar, o atacadista também não vende, nem manufatura vende. Tá? Então, por isso que nesse caso daqui, quando é pensado dessa forma, né, o canal de distribuição ele é visto dessa maneira, ele fica, digamos assim, um pouco falho. Tá? E aí, o que é que muda? O que é que a gente precisa fazer, né, para que esse tipo de situação não ocorra? Em lugar de você escolher os intermediários da cadeia de suprimentos para se chegar ao consumidor final, você tem que partir do consumidor, você tem que olhar para o consumidor, analisar as necessidades dele e depois definir o seu canal. Então, é uma escolha que vem de baixo para cima e não de cima para baixo como era feito antigamente. Tá? Então, o que é que o consumidor quer, como eu falei? Ele quer facilidade, tipo encontrar o produto em todo local que ele vá, então a gente vai ter que utilizar o varejo, porque disponibilizando o meu queijo em todos os supermercados, digamos assim, da região, é o que o meu consumidor quer. Não, meu consumidor ele quer preço. Então já vai ser outra forma aí de escoar essa produção, certo? Então a gente tem que primeiro olhar para o consumidor, né? Ver, entender quais são as necessidades dele, para depois definir o nosso canal.
né? Então, preciso de um atacadista? Não, vou usar somente um varejista, manufatura, varejo e consumidor. Ou às vezes aqui eu tenho manufatura, um setor de vendas de manufatura e o consumidor, certo? Nesse canal híbrido, né, que é um outro tipo de canal, ele vai utilizar intermediários, sim, ele vai utilizar um intermediário nesse processo, tipo algum distribuidor, né? Mas ele vai assumir parte do processo de contato com seus clientes. Como assim? Né? O livro dá um exemplo que eu achei interessante. Ele diz o seguinte: imagine um fabricante, digamos assim, de alguma medicação ou de algum produto hospitalar, que está vendendo esse produto para determinados hospitais, né? Determinados locais. Então, ele tem um fabricante desse produto hospitalar ou alguma medicação e você tem o hospital como o consumidor. E aí, o que é que ele faz? Ele dá uma listagem de distribuidores da confiança dele. Então, de uma certa forma, ele utiliza intermediário, utiliza, mas ele assume também um contato com o cliente. Ele, quem tem o contato com o cliente, ele faz o contato com o cliente, ele realiza a venda, diz como vai ser feito, quando vai ser entregue tudinho, mas a distribuição é a partir de uma listagem de distribuidores, digamos assim, que ele tem, tá? Então, esse seria uma forma, né, do canal híbrido. Por que um canal híbrido, né? Então, por que a gente escolheria um canal híbrido e não, por exemplo, um canal vertical? E, obviamente, no canal vertical, vendo primeiro as necessidades do consumidor para depois definir, né? Então, no canal híbrido, a vantagem do fabricante é que você tem contato direto com o consumidor. Então, você está ali lidando, a comunicação não fica falha, você sabe, entende exatamente o que é que o teu consumidor quer. E para o consumidor, ele consegue um preço mais reduzido, porque não vai ter os intermediários, às vezes ele consegue comprar numa quantidade maior e negociar preço, né? Quantidade maior, às vezes você consegue um preço, tá? E o problema, ele traz a questão de duplicidade de atuação, porque às vezes esse canal e esse distribuidor, ele pode estar atuando de maneira híbrida num canal, mas em outro canal está atuando de maneira vertical, e isso às vezes pode atrapalhar os processos de entrega. É isso que ele diz, tá? E o último canal, que seria o canal múltiplo, tá? É uma forma de melhorar o desempenho no gerenciamento da cadeia de suprimentos. Então, o canal múltiplo, como o nome diz, é você utilizar mais de um canal. Você tenta vender, por exemplo, assim, online, como você ter a sua loja de varejo, tá? Então, quando você tem uma diversidade muito grande de consumidores, você utiliza o canal múltiplo. Sei lá, venda de celular, um iPhone da vida. Tem as lojas da Apple, tem as lojas varejistas, tem as vendas online, enfim, é canal múltiplo, tá? Então, aí no caso aqui, né, uma pessoa que conhece de computador poderá comprá-lo de qualquer lugar. Mas a pessoa que precisa de maiores informações sobre o computador, ela de repente tem que ir numa loja, ver o produto, conversar com o vendedor, né? Se deixar enganar, assistar, né? Enfim, ou não, né, minha gente? O vendedor tá fazendo lá o trabalho dele, tá? E aí ele vai ter, o que eu quero dizer é que tem vários tipos de consumidores, né? O público é muito diverso. Principalmente, às vezes, assim, um público mais idoso, que até culturalmente tem a cultura de ir na loja, às vezes é até uma ocupação para ele ir na loja, sair de casa, ter alguma coisa para fazer.
E quando um público jovem que é muito atarefado naquela correria do dia a dia, que é praticidade, entra lá online e adquire a mercadoria que deseja, tá? Então, é nesse sentido. Aí, quais são alguns problemas, né, envolvidos? É quando utilizar essa forma, né, de canal, enquanto o preço cobrado na loja especializada não for exagerado, não tem problema. Ou seja, a varejista está lá vendendo um computador e é o mesmo preço do online, então não tem problema. Ou às vezes é um pouco mais caro, o consumidor ainda compra. O problema é quando o consumidor pega todas as informações, tipo, vai lá no varejo, olha o produto, adquire todas as informações e quando vai ver, sei lá, no online está mais barato. Aí ele vai lá e compra no online, né? Então, né, tá aí a estratégia de preço. Então, faz sentido para a loja, digamos assim, usar um canal no varejo, por isso que está tendo uma tendência tão grande migrando para o online também. Né? Outro dia eu fui comprar uma batedeira. Aí, Magazine Luiza, eu querendo praticidade. Eu digo, não, eu vou logo na loja, eu vou comprar logo essa batedeira que eu compro, já dou, era um presente. Já compro, já dou, já entrego, já resolvi. Quando eu cheguei na loja, minha gente, só tinha batedeira super cara. A própria vendedora abrindo o site da Magazine Luiza, mandando eu entrar no site e comprar pelo site que a batedeira ia chegar na minha casa, tipo assim, no outro dia, uma coisa assim. Aí eu, poxa vida, eu querendo praticidade, fui lá, perdi, foi meu tempo. Se eu soubesse, eu já teria comprado em casa, né? Então, para você ver, né? Quando a gente pensa assim, em estratégia do canal de distribuição. Daqui a pouco, por isso que tem loja que diz que daqui a pouco não vai mais existir as lojas. O que vai existir são apenas as chamadas lojas conceito. O que é isso? É aquela loja muito bem estruturada, muito bonitas, né, de apresentação do produto. Você vai lá apenas para você conhecer, digamos assim, o produto. Mas a compra ela é feita toda online. E até com roupa, né? Você vai lá, prova roupa, não sei o que, e compra no online. Então é uma tendência ao comércio eletrônico. Né? E aí a parte logística tem que estar antenada também nessas questões. A função logística está preocupada com essas coisas, tá? Mas existem estratégias para driblar isso. Né? O que é que o varejista, por exemplo, faz quando uma situação dessa natureza acontece, né? Que o consumidor vai lá, olha o produto todinho, analisa tudinho e depois compra no online. Às vezes isso acontece até com roupa. Você vai numa varejista, você prova a roupa, é marca tal. Aí quando você vai no site, primeira compra, você tem 10% de desconto e frete grátis. Pronto. Já provei a roupa, já sei o tamanho, já sei o que cabe. Comprei. Isso já aconteceu comigo. Né? Às vezes até um site tem muita promoção, não sei porquê, mas site tem muita promoção. E você encontra, né? Tem também, né? Pois é. E a primeira compra ganha desconto. Isso. Então, é tendência, né? Mas o que é que a gente faz? O que é que as empresas, né, fazem para driblar, digamos assim, ajudar nesse processo, né? A garantia de troca, certo? Uma troca no presencial, ela é mais facilitada, apesar de que o online também, assim, a primeira troca eles te dão o frete grátis, você não paga, né? Tem empresa que coleta até o produto na tua casa. A Zara, não sei se vocês já ouviram falar, de vestuário, uma empresa de roupa, né? Eles coletam na tua própria casa, porque normalmente quando você compra online, você tem que ir nos correios, depositar, né, a mercadoria para voltar. E às vezes aí tem que ficar naquela fila dos correios e tal, é chato, você tem que sair de casa, esperar a fila e devolver. Mas já tem empresa que coleta o produto na tua casa, né? Então eles ficam pensando em estratégias para isso. Mas enfim, aí daqui a pouco já não é uma forma de contornar esse problema, porque as empresas já estão vendo alternativas, tá?
Aí eles oferecem também serviços de manutenção ou montagem grátis. Porque, sei lá, você compra uma cama, aí vem a cama, aí você que online, aí chega a cama, um guarda-roupa, chega na tua casa, você que tem que montar. Aí se você compra na loja, eles te dão, por exemplo, a montagem do guarda-roupa de graça. Porque provavelmente você não vai saber montar um guarda-roupa, né? Mais difícil, né? Aí você vai ter que pagar pra alguém fazer. É caro, tipo assim, R$ 300, né? A depender do guarda-roupa, não é isso? Isso tudo não, né? Sei lá. Depende do guarda-roupa, né? 100, 200, sei lá. Sei, prestação de serviço, né? Depender do guarda-roupa, depender da cidade, né? Todas essas questões. Mas é uma forma de incentivar você a comprar no varejo, na loja. Você vai ganhar isso daí, tá? Eu me lembrei agora o exemplo, né? Minha irmã tinha comprado uma cama. Aí eu tava pensando em comprar uma também. Aí o que aconteceu? Eu disse, e aí, quanto comprou no site das lojas americanas? Foi tantos reais. Aí eu, e aí? Aí fui lá, provei o colchão, gostei, vi qual era a marca. Aí eu digo, eu vou ficar monitorando no site. Quando aparecer alguma promoção, alguma coisa, a depender, aí eu compro. Aí quando eu vi, tava loja americana, já tava com preço mais baixo. E eles ainda estavam dando na seção de imóveis 10%, por exemplo. Ainda não comprei não. Mas assim, já estava lá, né? Eu digo, eu vou esperar Black Friday, de repente, se baixar muito, quem sabe. Aí eu compro, né? Mas tô no online, eu ainda não fui lá no presencial. E às vezes você vai no presencial, eles não têm, o varejo já não tem, quando é produto assim muito grande. De todo jeito eu vou ter que esperar. Eu vou chegar na loja, vou dizer, não, eu quero esse aqui, tá certo. Chega com 15 dias, sei lá, entendeu? Você vai ter que esperar de todo jeito. Aí vai estar a guerra onde? No preço, né? Quem for mais barato, né? E por último, uma outra estratégia para contornar essas questões é buscar desenvolver uma relação mais duradoura, né? Entre o seu estabelecimento e o consumidor. Aquela questão da fidelização do cliente, que às vezes só pelo atendimento, a forma, ele já te conhece, né? Te ajuda a escolher. Tem mulher, às vezes vai comprar roupa, às vezes gosta que a vendedora dê várias opções, faça as combinações, sabe o tipo de festa que você vai, já conhece, sei lá, um São João, ela te ajuda a escolher a roupa, a montar o look, tudo mais, que o online não permite, vai ser você lá e o computador, né? Então, às vezes, esse desenvolvimento dessa relação mais duradoura faz com que conquiste o cliente e você consiga vender aqui, né, presencialmente e não nesse canal aqui online, certo? Aí, esses seriam os 3 tipos, tá? Quando a gente fala também dos canais de distribuição, uma outra forma que às vezes é utilizada de classificar os canais é em canais diretos e indiretos. Então, o canal direto é aquele que vem direto ao consumidor, sem um intermediário, tipo venda porta a porta, às vezes muito de cosméticos, né? As vendedoras, as próprias vendedoras, sei lá, Avon, Natura, tem a própria revistinha de catálogo, é uma forma de venda direta. E no canal indireto é esses que a gente viu, né? De ter um intermediário, usar um atacadista, um varejista, etc. Tá bom? Então eu vou parar aqui a gravação.